O ano 1992. A produção Batman The Animated Series. Era uma produção que mostrava o Cavaleiro das Trevas, o Batman, seu ambiente natural, à noite, caçando criminosos, lutando contra bandidos. Era um desenho sombrio e até com uma certa dose de violência. E qual que foi o resultado disso? Um sucesso. E esse sucesso provocou as empresas concorrentes a buscar alguma coisa no mesmo estilo para aproveitar o hype causado pelo desenho do Batman. E é nesse cenário que a Disney, uma empresa que até então era mais conhecida por produzir desenhos fofinhos, infantis, lança em 1994 o desenho Gárgulas. Era um desenho com um tom e um clima sombrios, parecido com o Batman de 92. Esse desenho tem muitas conexões, inclusive com o Jornada nas Estrelas, e uma muito importante com a literatura. Eu sou o Kleber e você, amigo cosmonauta, está no canal Cosmos Cultura Nerd. E nós hoje vamos vender essa e outras conexões desde o começo da civilização. A humanidade ela tem construído templos para os mais diferentes propósitos. No Antigo Egito, nesses templos eram colocados gárgulas que serviam como fontes d'água para enfeitar esses templos. A maior parte dessas gárgulas assumiam a forma de monstros híbridos, uma espécie de quimera, que usava partes de diferentes animais, criando um ser totalmente monstruoso, criatura sombria. E a função dessas gárgulas nesses templos egípcios eram servir de guardiões, para mostrar que eles eram servos daquela divindade, que estavam protegendo aquele templo, daquela divindade aqui na Terra. As gárgulas resistiram com o passar do tempo e foram também utilizadas na Grécia Antiga e chegaram até a Idade Média, na Europa. Na Europa, elas eram colocadas nas igrejas, nas catedrais góticas, onde elas tinham a função de servir como escoamento próximo às calhas, para que a água que vinha da chuva escoasse por suas gargantas e não ficasse nem as pedras nem a argamassa das edificações. A palavra gárgula, ela vem do francês gargouille, que significa gargalo ou garganta. Por isso que, quando a gente fala gárgula, elas tinham aquela função de ser um escoadouro para a água da chuva, um vertedouro de água. E também na Europa, essas criaturas são majoritariamente associadas à lenda de São Romão. Essa lenda de São Romão diz que ele salvou a França, o monstro Goji, também é chamado de gargouille, o que se assemelha a gárgulas. Assim, quando se posicionava essas gárgulas, essas estátuas de pedra nas catedrais, estava ao mesmo tempo homenageando São Romão e recontando essas histórias para a população. Lembrando que na época as histórias eram contadas através de tradições orais. E as gárgulas, aquelas estátuas sombrias, sinistras até podemos dizer, elas causavam pesadelos nos seres humanos. Quando você encarava aquela estátua frente a frente, era quase impossível não sonhar com ela à noite, imaginar com um momento súbito ela ganhando vida e atacando você durante a noite. E é com essa mentalidade, com essa ideia, que em 94, no dia 24 de outubro, o desenho Gárgulas da Disney é lançado. E é interessante notar que isso foi 15 anos antes da compra da Marvel pela Disney. Aí a gente já pode notar que as coisas estavam indo num sentido não muito tradicional, os padrões Disney de bichinhos fofinhos. A história desse desenho tem início no começo dos anos 90, quando a Disney estava querendo uma nova atração para o público infanto-juvenil masculino. Isso para aproveitar o hype causado pelo desenho do Batman. Greg Weisman, que era um dos executivos da Disney, ele teve uma ideia, rabiscou umas ideias, e
achava que uma nova série de animação com uma mitologia vasta e uma certa dose de aventura podia dar certo. Ele achava isso porque anteriormente isso tinha sido pouco explorado numa série anterior, Os Ursinhos Gummy. Então ele pegou essa história, rabiscou lá, e o que ele fez? Apresentou para o chefão, o CEO da Disney, Mark Eisner. E qual foi a reação do Mark Eisner quando pegou aquela ideia? Rejeitou. Ela está no lixo, não serve para nada. O Eisner não se deixou abater. O que ele fez? Ele pediu conselhos para alguns colegas, ele mudou o foco da série de uma série de comédia para crianças, fofinha, e colocou um foco na ação e aventura. E rebatizou o desenho como O Gárgula, onde haveria apenas um protagonista, e não uma série de protagonistas. E apresentou novamente o projeto para o CEO da Disney, o Mike Eisner, que dessa vez, o que ele fez? Rejeitou de novo. Não aprovou. Lata de lixo de novo. Só que dessa vez teve um porém. Jeffrey Katzenberg, que era um executivo abaixo de Eisner, achava que a ideia podia ter futuro. E procurou reformular a ideia, e essa acabou sendo aceita. Assim nasceu com um tom sombrio, semelhante ao tom do Batman Animated Series, é o desenho Gárgulas. Isso por quê? Porque o desenho do Batman, já havia mostrado anteriormente, o público infantil não queria ser tratado como crianças. Ele queriam ser tratados como adultos, queriam assistir desenhos de ação e aventura que respeitassem a sua inteligência, não tratassem como crianças bobinhas, infantiloides. E assim, dia 24 de outubro, poucos dias antes do Dia das Bruxas, isso é interessante, foi ao ar esse desenho, o Gárgulas. Gárgulas tem um formato meio diferenciado, ele não era um desenho episódico, como era o costume até então. Era um desenho serializado, onde cada episódio tinha suas consequências nos próximos. Tanto é que o arco de inauguração, o primeiro arco que foi ao ar, é um arco de 5 episódios, contando uma história única. O Eisner, ele já havia trabalhado anteriormente nos próprios Ursinhos Gummy, e também ele tinha sido roteirista do Capitão Átomo da DC. E ele acabou se tornando, então, o produtor da série. E chamou também vários outros roteiristas para trabalhar consigo fazendo os roteiros dos episódios. E assim como ele, que já tinha trabalhado na DC e outras coisas, já tinha alguns livros de ficção científica escritos, esses roteiristas também tinham trabalhado em séries como Batman, Caverna do Dragão, He-Man e várias outras. E também já tinham lançado, escritos, vários livros de ficção científica. O que é interessante que vocês já vão entender já, amigos. Michael Reeves, que foi o principal roteirista, ele escreveu o 6º episódio da primeira temporada da série Star Trek, A Nova Geração, lá em 87. E aqui começam as conexões entre Star Trek, Jornada nas Estrelas e Gárgulas. O principal vilão da série, o David Xanatos, assim como aconteceu com Johnny Quest nos anos 60, foi baseado num ator real. O Roger ele foi baseado no ator Jeffrey Chandler. Agora, Xanatos foi baseado em Jonathan Frakes, o William Riker, o comandante da nova geração de Jornada nas Estrelas. E não é só isso, tem mais coisa. Diane, que é a mãe da Elisa, que é a protagonista da série, ela tem a sua voz feita por Michelle Nichols, de Jornada nas Estrelas da série clássica, lá de 66. E tem mais. O mordomo de Xanatos, Owen, ganhou sua voz de Brent Spiner, o tenente comandante Data, da nova geração. O Cold Stone, outro vilão da série, teve sua voz feita por Michael Dorn,
Tenente Wolf de Nova Geração. Demônia, que é a principal vilã da série, teve sua voz feita por Marina Sirtis, a conselheira Diana Troy de Nova Geração. Muita coisa, né? E o mais importante dessas conexões entre Gárgulas e Jornada nas Estrelas não é o que eu falei até agora. O mais importante é o seguinte, que eu ainda não mencionei, que tanto Gárgulas como Star Trek bebem da mesma fonte, tem a mesma fonte de inspiração, saindo praticamente no mesmo lugar. E o que é esse lugar? É Shakespeare. Sim, William Shakespeare. Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, renascentista. Ele viveu entre 1564 e 1616. Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo até os dias de hoje. Os textos de Shakespeare fizeram e ainda fazem muito sucesso porque tratam de temas atemporais, inatos aos seres humanos, tais como o amor, relacionamentos afetivos, sentimentos, questões sociais, política e outros assuntos relacionados à natureza humana. E esses temas são muito constantes em Gárgulas e em Jornada nas Estrelas. Ao todo, Shakespeare ele escreveu 38 peças de teatro, 154 sonetos e 2 poemas longos que a autoria é discutida. Agora voltando ao desenho dos Gárgulas, Wiseman, ele era um grande fã de Shakespeare. Tanto é que ele chegou a viajar pelos Estados Unidos procurando companhias teatrais que dessem outras interpretações à obra de Shakespeare. E muitos dos temas de Shakespeare entraram para a série. E vários personagens também, tais como Macbeth, de O Sonho de uma Noite de Verão, o Elfo Puck, Oberon, a sua rainha, a rainha das fadas Titânia. Já em Star Trek, nós temos diversas citações a Shakespeare, começando por uma das inspirações para a criação para os filmes Star Trek, que foi o filme Planeta Proibido com Leslie Nielsen. Esse filme ele é uma versão futurista da peça de Shakespeare, A Tempestade. Já na série clássica, o episódio A Consciência do Rei, ele mostra uma trupe itinerante apresentando cenas de Hamlet, Macbeth. Em outro episódio, O Dia das Bruxas, nós temos referências a Macbeth, lembrando que também Macbeth é um dos personagens de Gárgulas. E em Castigo dos Deuses, um episódio da série clássica também, é citado o soneto 18 de Shakespeare. Soneto, ele é um pequeno poema que tem uma forma fixa, que vem do italiano sonetto, que significa pequena canção ou literalmente pequeno som. Já em Jornada da Nova Geração, nós temos uma fala de Picard para Data que ele fala o seguinte: você está aqui para aprender sobre a condição humana e não há melhor maneira de abraçar do que abraçar Shakespeare. Ou seja, não existe melhor maneira de aprender sobre o ser humano do que conhecer Shakespeare. Em Deep Space Nine, existem citações da peça Júlio César. No filme 6 de Jornada nas Estrelas, A Terra Desconhecida, o chanceler Klingon, Gorkon, diz: você não experimentou Shakespeare até ler no original, em Klingon. E somando-se a isso os fatos que tanto como William Shatner, que fez o papel de Capitão Kirk na série clássica de 66, e Patrick Stewart, que fez o Capitão Jean-Luc Picard na Nova Geração de 87, ambos eram atores shakespearianos. E assim como Gárgulas, existem centenas de citações Shakespeare em todo o universo de Star Trek, que são temas universais, que oferecem um pretexto para um reflexo da humanidade no seu sentido mais puro. E tanto é que o próprio Shakespeare disse: o mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres não passam meros atores, eles entram e saem de cena. E eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Sanada, José Carlos Sanada, o Sandor, pela sugestão do tema do vídeo de hoje,
Agora, Alessandro, tamo junto aí. Obrigadão, cara. E aproveitando, falando de ficção científica, vou deixar aqui fixado na descrição o link para o e-book que eu escrevi sobre ficção científica baseada aqui no Brasil. E aproveitando que estamos falando de ficção científica, eu queria lembrar que agora, domingo, dia 29 de janeiro, o Sci-Fi ABC, grupo do qual tenho o prazer de fazer parte, vai estar fazendo um evento totalmente gratuito para comemorar os 30 anos de Star Trek Deep Space Nine, os 30 anos de o piloto de Babylon 5 e os 45 anos de Battlestar Galactica. Esse evento vai ser na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. Ela fica na Avenida Armando Intero 7, número 70, em frente ao Paço Municipal de São Bernardo. Das 10 às 5 da tarde, totalmente grátis. Aparece lá, a gente vai se conhecer, bater um papo, vai ter muita coisa legal, exposição dos colecionadores e muita coisa legal para a gente se conhecer. E por hoje é isso aí, cosmonauta. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário e nos vemos no próximo vídeo. Vida longa e próspera!